Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula e aqui nós vamos falar sobre uma visão geral do desenvolvimento de medicamentos. Bom, o primeiro detalhe é que nós temos três fases principais, uma fase de pesquisa e desenvolvimento, uma fase de estudos pré-clínicos, principalmente desenvolvidas em animais de laboratório, e uma fase em estudos clínicos onde o medicamento, onde o candidato à droga vai ser finalmente testado em seres humanos. Esse processo é um processo demorado e caro. Existem algumas estimativas que dizem que para lançar um medicamento novo no mercado, as indústrias farmacêuticas gastam em média 1,8 bilhão de dólares, ou seja, bastante caro. E é um processo que pode demorar, por exemplo, de 10 a 15 anos ou até mais. E também é um processo interdisciplinar. Então nós vamos ter as contribuições da biologia, da farmacologia e da medicina, obviamente, essas são as mais óbvias, mas nós também vamos ter contribuições da química, da física, especialmente na química medicinal, no desenvolvimento racional de fármacos, a informática, com a parte dos estudos virtuais, de simulação, e também a parte da economia, né, já que esse é um processo bastante caro, bastante custoso. Bom, então nós temos aqui as três principais etapas do desenvolvimento de medicamentos. Então, a primeira delas, que costuma custar menos e ser um pouco mais rápida, é a pesquisa e desenvolvimento, chamada de P&D. Então aqui nós vamos ter ensaios in vitro, que são os ensaios desenvolvidos em células. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Então nós vamos ter compostos experimentais testados em placas de 96 postos, 24 postos, placas de Petri, né, onde as bactérias e os fungos crescem. E nós vamos ter também alguns testes preliminares de animais de laboratório. Na pesquisa pré-clínica, nós vamos ter ensaios in vivo, que são animais de laboratório, testes em animais de laboratório, extensos testes e, de preferência, testes com mais de uma espécie. Então, por exemplo, eu vou investigar um possível medicamento contra camundongos, eu vou realizar diversos testes em camundongos, depois em cachorros e, por último, quem sabe, em primatas não humanos, como os chimpanzés, por exemplo. E, por último, vem a pesquisa clínica. Essa etapa da pesquisa clínica costuma ser a mais crítica, mais demorada e mais custosa. Então, é nessa fase que o medicamento, ou candidato a medicamento, né, no caso, é testado em seres humanos e nós vamos ver que existem diferentes fases de testes clínicos. Então aqui nós temos estudos em humanos, pessoas com a doença, pessoas sem a doença inicialmente, pessoas saudáveis, como voluntários para os testes clínicos. Nós vamos ter a comparação com placebo ou a comparação com outros medicamentos e, por último, a aprovação de uma agência regulatória, que no caso do Brasil é a Anvisa, no caso da Europa é a EMA, no caso dos Estados Unidos é o FDA, por exemplo. Então, nesse processo de desenvolvimento de medicamentos, nós vamos ter três insights principais para a fase clínica. Nos estudos em animais, nós vamos ter insights sobre o metabolismo da droga, a administração da droga, a excreção da droga. Nos ensaios em células, nós vamos ter insights na atividade ou a toxicidade do medicamento a nível celular. E aqui nós podemos investigar o mecanismo de ação nas células também. E nos ensaios computacionais, nos estudos computacionais, nós temos insights biofísicos, bioquímicos, porque nós podemos estudar interações a nível molecular e atômico das moléculas candidatas a medicamento com proteínas envolvidas em alguma doença, por exemplo. Então esses três insights eles vão ser muito importantes lá no final, na fase clínica, nos estudos em seres humanos. Bom, essa foi uma aula então sobre a visão geral do processo de desenvolvimento de medicamentos e vejo vocês então na próxima aula.